padre Dom Bosco, em 1870, profetizou: entre os graus 15 e 20 existia um seio da terra bastante largo e longo, que partia de um ponto onde se formava um lago. E então uma voz me disse, repetidamente: quando vierem escavar os minerais ocultos no meio destes montes, surgirá aqui a terra da promissão, fluente de leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Muitos acreditam que essa profecia é sobre Brasília, chamada capital do terceiro milênio. Talvez para ver esta profecia concretizada, ou talvez por mera coincidência, o presidente Juscelino Kubitschek decidiu construir aqui a nova capital do Brasil. A capital foi concebida para parecer um avião, com suas asas, corpo e cauda, e o projeto urbanístico foi chamado de Plano Piloto. Com o objetivo de ocupar o centro-oeste, esta cidade planejada foi um projeto ousado para a época. A cidade foi planejada e desenvolvida em 1956 por Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 21 de abril de 1960. Brasília, uma cidade planejada, construída para ser a capital do Brasil. E nós vamos conhecer alguns pontos interessantes desta cidade. Brasília é uma cidade moderna, sempre lembrada por ser a sede dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Mas ela oferece muitos outros atrativos turísticos e culturais. Na praça de acesso à Catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, ou Catedral de Brasília, 4 esculturas em bronze com 3 metros de altura, representando os evangelistas. A cúpula do batistério representa o pão e o campanário representa o cálice de vinho da Eucaristia Católica. Sua área circular é de 70 metros de diâmetro, da qual se elevam 16 colunas de concreto que pesam 90 toneladas. Em seu interior, diversas esculturas apreciadas pelos visitantes. O palácio fica fora do centro da cidade, às margens do Lago Paranoá, e é designada como a residência oficial do presidente da República Federativa do Brasil. E é daqui que o presidente em exercício governa o país. A construção de Niemeyer foi batizada pelo presidente Kubitschek, que dizia que é Brasília, se não a alvorada de um novo dia para o Brasil. Aqui é possível assistir à cerimônia de troca da guarda. Cruzar, água, trocar, volta, ombro, arroz, ordinário,
formas de se refrescar durante os passeios de Brasília é vir tomar um sorvete de frutas típicas do Cerrado. A gente trabalha já com as frutas do Cerrado desde que a gente abriu a sorveteria, e o Cerrado brasileiro ele possui uma diversidade muito grande em termos de frutas. Então são cagaitas, araticuns, piquis, mangabas, gabirobas. E como o Cerrado é muito pouco conhecido, inclusive dos brasileiros, a gente montou uma rede de fornecedores, que são pessoas que coletam essas frutas dentro das matas nativas. Então são sabores ligados à sustentabilidade da natureza. Agora vamos conhecer as árvores de onde vêm todos esses sabores. O Jardim Botânico foi fundado no dia 8 de março de 1985. Apesar de sua área já estar em parte delimitada desde a construção da cidade. Foi o primeiro jardim botânico do Brasil com um ecossistema predominante de cerrado. O Jardim Botânico possui uma área de cerca de 5.000 hectares, dos quais 526 hectares são abertos à visitação. Com plantas nativas e exóticas devidamente identificadas, além de uma trilha ecológica com 4.500 metros. Nesta área, há diversas atrações com exposições, biblioteca, áreas de piquenique e muito mais. O centro de visitantes, muito aconchegante, que oferece espaços para repouso e planejamento de sua visita. Aqui, uma área especial sempre tem uma exposição ligada à arte e ao meio ambiente. Em 1985 foi criado o Jardim Botânico com um diferencial de todos os outros que já tinham sido criados no Brasil, principalmente o mais conhecido, que é o do Rio de Janeiro. Ele foi criado com a prerrogativa de ter junto dele, além do espaço de visitação pública, uma unidade de conservação, no nosso caso uma estação ecológica, ou seja, o Jardim Botânico foi criado para preservar o cerrado e também abrir para o lazer, para a visitação pública, diferencial dos outros jardins botânicos que já existiam. A partir daí, o Ministério do Meio Ambiente, através do CONAMA, também praticamente obrigou, digamos assim, a todos os jardins botânicos que foram criados depois do Jardim Botânico de Brasília ter essa prerrogativa, ser criado dentro do seu próprio bioma, com a característica principal de preservar o bioma na qual ele está inserido, no nosso caso, o Cerrado, E qual a área mais? São 5.000 hectares, uma área bastante grande. Está dividida em duas partes. 4.500 hectares pertencem à unidade de conservação na categoria estação ecológica e 500 hectares aproximadamente a área de visitação pública, onde o público pode circular e conhecer o Cerrado e outros atrativos que a gente tem no Jardim Botânico, como o modelo filogenético, o jardim japonês, a Alameda do Estado das Nações. Esse espaço ele foi criado para ter espécies de plantas de todos os países que têm contato com o Brasil, que tem alguma embaixada principalmente aqui. Então os embaixadores vêm e plantam as espécies. O jardim de contemplação, tem espaços que eles podem visitar, o orquidário, o cactário, a Biblioteca da Natureza, com espaço voltado mais para a criançada, um espaço lúdico, bem atrativo, e a Casa de Permacultura. Conhece caju, né? Sim. Só que esse é pequenininho, cajuí. Ele é comestível, é cajuí. Ele é pequenininho, não cresce igual ao outro. Adocicado, você faz suco, faz geleia, sorvetes, picolé.
Essa outra aqui é outra espécie interessante também, Vera. Ela dá uma flor linda, parece com orquídea, mas não é uma orquídea. E a flor dela é comestível, canela de ema. Então aqui não está no momento, geralmente é maio, junho que ela floresce. É outra espécie também endêmica, só ocorre dentro do cerrado, fora. Olha aqui a caliandra, mas sem flor, ó. A nossa caliandra é isso aqui, ó, não cresce muito, só que ela não tem flor. Eu costumo falar de pompom, chamar de pompom, pompom do cerrado. Olha só, chama vergateza, você quebra ela, não quebra, ela está sempre ereta. Então assim, no conhecimento popular, né, o pessoal usa para aumentar a libido mesmo, né? Então chama de Viagra do cerrado. Você quebra, ela está sempre ereta. Vergateza ou catuaba, o nome dela. Aqui, ó. Essa é a sucupira, na qual eu carrego o nome. Esse nome foi escolhido por você? Por mim. Eu acho uma das árvores mais bonitas, eu particularmente, que tem no cerrado, porque ela é emergente. O que é isso? Geralmente, o dossel de cobertura das árvores do cerrado vem de médio a pequeno porte. E existem algumas árvores mais emergentes, que é o caso da sucupira. Fica acima desse dossel, ela fica um pouquinho além, né? Pode perceber que ela está crescendo um pouquinho além do dossel geral. Ela é uma das, mas tem outras também. E eu acho a flor dela muito bonita, além da madeira ser utilizada para fabricação de móveis, morão de cerca, dormente de linhas de trem, né? Ou seja, madeira viável economicamente. O fruto também serve como remédio. Esse aqui é um fruto alado, ó. A gente quebra essa parte alada, quebra ele aqui, essa parte mais dura, né? Esse fruto libera um óleo, você pode chupar como se fosse uma balinha muito amarga, mas limpa a garganta. A gente que é professor, que fala muito, é muito bom utilizar a sucupira para esse fim, para limpar a garganta, para evitar qualquer inflamação. Na realidade é anti-inflamatório esse fruto aqui. Então a gente tem sempre em casa, né? Eu desde criança, eu fui criado aqui no cerrado, a minha avó ensinou a gente a utilizar muitas plantas de cerrado e a sucupira era uma dessas, né? E a gente desde aquela época se apaixonou por essa planta e quando veio trabalhar aqui tivemos a oportunidade de nos batizarmos com esse nome, né? Eu costumo dizer para os alunos que é a minha mãe, venho aqui dar um grande abraço nela, que a sucupira é minha mãe. A gente percebeu, né, durante esses anos que a gente vem trabalhando aqui, que a maior parte das pessoas que vinham aqui ao Jardim Botânico não sabia sequer o nome de uma planta de cerrado. Então nós resolvemos nos batizarmos com o nome de plantas: César Sucupira, Dani Pequi, Fabiola Caliandra, Vinícius Jatobá. Então basicamente todas as pessoas que passaram pela educação ambiental tiveram um nome de planta do cerrado. Exatamente para mostrar para as pessoas, né, para o visitante como um todo, que é sair daqui sabendo pelo menos o nome de uma planta do cerrado. O cerrado é um bioma específico do centro-oeste do Brasil? Olha, ele ocorre na sua maior integridade realmente na região centro-oeste do Brasil. Entretanto, ele ocorre em manchas dentro da floresta amazônica, até mesmo na Ilha de Marajó você encontra algumas manchas de cerrado, mas é um bioma bem pertinente a essa região centro-oeste mesmo. Existe, bem parecido, que são as savanas, por exemplo, a savana africana, a savana australiana, é bem parecido, mas o nosso bioma é diferente. É também conhecido como uma savana, né? O cerrado é conhecido como savana brasileira, mas é diferente daquela savana africana e também da savana australiana. Ele só ocorre no Brasil mesmo. E as pessoas que vêm para cá, elas podem passar o dia inteiro? Exato. Abre às 9, fecha às 17. Pode passar o dia inteiro. Pode trazer alimentos, bebida a gente pede para não trazer. Não pode fazer churrasco, acender fogo, mas pode fazer piquenique, passar o dia inteirinho fazendo piquenique. Existe uma área específica para isso. E além de outros locais agradáveis, embaixo de plantas que você pode usar, lembrando que não pode acender fogo. Sempre lembrando essa prerrogativa. O cerrado é um ambiente muito seco, muito propício ao fogo. Então a gente proíbe mesmo fazer fogo dentro do Jardim Botânico. R$2 por pessoa. Lembrando que tem isenção até 10 anos e 60 anos acima. E é importante ter um guia aqui dentro? Olha, durante o fim de semana a gente não tem essa prerrogativa de ter um guia, né? Mas durante a semana a gente tem. O Jardim Botânico é aberto de terça a domingo, segunda-feira é fechado para manutenção. E durante de terça a sexta-feira a gente oferece para grupos fechados. Você tem que agendar previamente para que a gente possa fechar e indicar um educador ambiental, no caso eu ou outras pessoas que trabalham na educação ambiental, para acompanhar esse grupo.
Por ser uma área natural, existem vários animais que a gente classifica de peçonhentos e não carismáticos, por exemplo, né? As cobras, escorpiões, lagartas de fogo. Às vezes a pessoa vem tão displicente, encosta numa árvore aqui, tem uma lagarta de fogo, pode queimar, né? Então, quando vai fazer trilha ecológica, a gente pede que venha de calçado fechado, de calça comprida, de preferência. Não é obrigatório, mas o calçado fechado a gente diz que é obrigatório. Para nos acompanhar, né, para que a gente faça esse trabalho com o grupo, deve vir calçado desse jeito. Caso contrário, a gente não faz. Para evitar transtorno, a gente nunca teve problema nenhum com animal, picada de cobra, qualquer tipo, guiando os nossos visitantes. Olha, por ser uma área natural, né, a gente está tão acostumado com concreto. Brasília também é uma cidade de concreto, digamos assim, né, apesar de ser muito nova, é uma ilha de calor na realidade. O centro de Brasília é muito quente, então você tem que vir para um local desse para ficar mais agradável, sentir a natureza e principalmente conhecer um bioma diferente que você não conhece, né, um bioma basicamente exclusivo dessa região do Planalto Central e exclusivo do Brasil. Né, isso é muito interessante, você conhecer outros biomas, conhecer outra vegetação e passar um dia aprazível, agradável dentro do Jardim Botânico. De volta à cidade, o Eixo Monumental é uma avenida que se localiza no centro do plano piloto da cidade, conhecido como Corpo do Avião. Estende-se por 16 quilômetros, com 6 faixas de tráfego em cada sentido e 250 metros de largura. O Eixo Monumental já foi considerado pelo Guinness Book como a avenida mais larga do mundo. Um dos monumentos mais populares do Eixo Monumental é a Biblioteca Nacional de Brasília, Leonel de Moura Brizola, que faz parte do Complexo Cultural da República. Bem à frente da biblioteca fica o Museu Nacional Onestino Guimarães, em forma de cúpula e largas rampas. O prédio tem 14,5 mil metros quadrados e é utilizado para mostras itinerantes de artistas renomados, palestras, exibição de filmes, seminários e outros eventos. Ao passear pelas largas pistas da Avenida do Eixo Monumental, é possível ver todos os ministérios brasileiros. O Congresso Nacional com sua famosa rampa. O Palácio do Itamaraty, também conhecido como Palácio dos Arcos, seu primeiro nome, ou pelo popular Bolo de Noiva. O palácio possui o maior hall sem colunas do mundo, com área de 2.800 metros quadrados. É a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves é um cenotáfio, ou seja, um memorial fúnebre que homenageia heróis cujos restos mortais estão em outro local ou estão em local desconhecido. Dentro do prédio tem um livro de aço com o nome de todos os homenageados. E do lado externo, no alto da torre, arde a chama eterna, que representa a liberdade do povo e a independência do país. Do Panteão, é possível ter uma excelente vista para o Supremo Tribunal Federal, que abriga o museu e a história das leis e de todas as constituições do país. Do outro lado, o Palácio do Planalto, guardado pelo Monumento dos Candangos. É a sede do Poder Executivo do Brasil. Nesta praça funciona também o Centro de Visitantes de Brasília. Para se ter uma vista superior de todo o eixo monumental, uma dica é subir ao restaurante do anexo 4 da Câmara dos Deputados e de lá
é possível ter uma visão privilegiada. Além dos prédios monumentais dos poderes da nação, existem outras construções que abrigam quem trata de assuntos ainda mais superiores. Um local interessante é o Templo da Boa Vontade. Este é um local ecumênico de elevação espiritual. Em seu interior, as salas subterrâneas abrigam diversas exibições de símbolos religiosos de diversas culturas. Um agradável jardim de inverno e outras áreas. Mas o ponto alto é o Salão da Pirâmide, em cujo ápice se encontra a maior pedra de cristal puro do mundo. Brasília tem várias igrejas, algumas pequenas como esta, a Igrejinha de Nossa Senhora de Fátima. Uma igreja que vale a pena visitar é o Santuário Dom Bosco. Esta igreja chama atenção desde o lado de fora, pelas grandes janelas em forma de longos arcos decorados com vitrais em 12 tonalidades de azul. Nas portas, imagens lembram a vida de Dom Bosco. No interior, o altar, crucifixo e demais detalhes do santuário, banhados pela luz azul, proporcionam uma agradável sensação de paz ao visitante. O lustre, de 3,5 metros de altura, formado por 7.400 peças de vidro murano, simboliza Jesus, a luz do mundo. Do lado materialista, a capital oferece centros de compra em cada setor, em forma de quadras, e shopping centers espalhados pelo centro e demais regiões. Além de toda a arquitetura de tirar o fôlego dos visitantes, Brasília é marcada geograficamente pelo Lago Paranoá. Este lago artificial tem 48 quilômetros de extensão e cerca de 80 de margens. Ele proporciona mais umidade à cidade e também muito lazer em locais de encontros, como restaurantes e bares, marinas e também em esportes náuticos na superfície. Também abaixo dela, num dos cantos mais afastados, a barragem, um grupo de brasilienses se encontra regularmente para desvendar os mistérios do Lago Paranoá. E o lago, para nós aqui no Centro-Oeste, é uma piscina dentro de casa praticamente. Né? Não tem onda, não tem rebentação, né? A água doce. Fantástico. Cada mergulho no lago é único. Maravilha. Está todo mundo convidado, vim aqui em Brasília aqui conhecer os nossos pontos de mergulho. Já está convidado aí a mergulhar com o pessoal dos Calanques d'Água aí.